Há momentos em que, por mais que você ofereça respeito, carinho e atenção, algumas pessoas simplesmente não te valorizam. Elas se acostumam com sua presença, subestimam sua importância e acreditam de forma ilusória que você estará ali para sempre, mesmo sendo negligenciado. E você sabe por quê? Porque você permitiu. Porque em algum momento você ensinou ao outro que sua presença é garantida, que seu tempo é disponível, que sua dignidade é negociável. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de inverter completamente essa dinâmica? Se inscreva agora se você quer descobrir como fazer quem te ignorou, sentir na pele o peso da sua ausência. Neste vídeo você vai conhecer 10 atitudes poderosas baseadas no estoicismo que despertam em quem não te valorizava a sensação de perda, descontrole e arrependimento. Mas atenção! Este conteúdo não é uma receita para vingança ou manipulação emocional. É sobre como retomar o controle da sua própria vida e fortalecer a sua dignidade. Porque no final das contas, a melhor resposta para quem te desvalorizou não é fazer drama, é evoluir em silêncio. Vamos à primeira atitude. Pratique o silêncio estratégico. Poucas atitudes têm tanto poder quanto o silêncio, especialmente quando ele é usado de forma consciente. Quando alguém te trata com descaso, espera que você reaja, que se justifique, que implore por atenção. Mas quando você responde com silêncio, algo curioso acontece. Essa pessoa perde o controle da narrativa. O silêncio no estoicismo não é omissão, é domínio de si mesmo. Epicteto dizia que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Quando você silencia diante do desprezo, está dizendo sem palavras que não compactua com aquele tipo de energia e que está disposto a seguir adiante sem depender da validação do outro. Não responder a mensagens vazias. Evitar justificar sua ausência a quem não se importa. Não alimentar conversas que só existem quando o outro quer. Tudo isso comunica que sua paz é mais importante que a presença tóxica de alguém. E então, o que acontece com quem te ignorava? A inquietação começa, a dúvida aparece. Por que ele não respondeu? Por que ela sumiu? Será que encontrou alguém melhor? Esse tipo de questionamento começa a corroer o ego de quem estava acostumado a ter o seu tempo, sua atenção, seu afeto de graça. O silêncio vira um espelho e nem todo mundo está preparado para se encarar. Mas você está, porque o estoico compreende que o valor está no controle interno e não na opinião alheia. Ao praticar o silêncio estratégico, você não cria distância para manipular, você cria distância para se preservar. E nesse processo você se torna livre e por isso mesmo mais valioso. A segunda atitude é parar de se explicar para quem não quer te entender. Uma das grandes armadilhas emocionais é tentar convencer os outros do nosso valor, explicar demais, justificar cada escolha, defender cada passo. Mas o estoicismo é claro. Você não deve desperdiçar sua energia com quem já decidiu não te compreender. Marco Aurélio escreveu que se é possível mudar, mude, se não, aceite, mas não se desgaste. Quando você para de se explicar para quem não te valoriza, envia um recado direto. Não preciso da sua aprovação. Isso desarma. Quem estava acostumado a te ver como alguém disponível, submisso, tentando agradar, começa a se perguntar, o que mudou? O mais interessante é que essa atitude não precisa ser agressiva, basta ser firme. Se alguém te critica sem fundamento, não debata. Apenas sorria e siga em frente. Se duvidam das suas decisões, não tente convencer. Continue seu caminho com confiança. A falta de reação costuma doer mais que 1000 argumentos. Muitas vezes, quem não te valoriza espera que você reaja com fragilidade, que se defenda, que peça desculpas até pelo que não fez. Mas quando você para de dar satisfações, mostra que já não depende do olhar do outro para se sentir inteiro, e isso assusta. No fundo, as pessoas notam quando você está em paz com suas decisões, e isso as faz refletir. Às vezes, até se sentem rejeitadas,
mesmo que você não tenha dito uma palavra dura. Porque o silêncio da sua maturidade grita mais alto que qualquer discussão. O estoico entende, não há razão em tentar explicar o seu valor para quem escolheu não enxergá-lo. Você não precisa provar nada, apenas viver de forma íntegra. E quem não te valorizava vai começar a se questionar e talvez tarde demais. A terceira atitude é viver com propósito e focar em você. Nada deixa uma pessoa mais desconcertada do que ver alguém que ela não valorizava florescendo sem precisar dela. Quando você redireciona sua atenção para seus objetivos, projetos e crescimento pessoal, a mensagem é clara: eu sou suficiente. Isso mexe profundamente com o ego de quem achava que você dependia da presença ou aprovação dela. No estoicismo, há um princípio central: controle o que está ao seu alcance, e o que está nas suas mãos é o seu tempo, sua energia e seu foco. Em vez de desperdiçar isso tentando agradar ou se justificar, invista em si mesmo. Leia mais. Cuide da sua saúde. Desenvolva novas habilidades. Explore novos ambientes. Mostre a si mesmo que a vida segue e pode ser ainda melhor sem quem não te valorizou. É nesse momento que o desespero começa do outro lado. Porque a pessoa nota que você não está apenas se afastando, você está se elevando. Enquanto ela te deixava em segundo plano, você estava aprendendo a se colocar em primeiro. Quem não te valorizava começa a te ver brilhando em silêncio, sem indiretas, sem drama, sem implorar, apenas vivendo. E essa postura é muito mais poderosa do que qualquer discurso, porque ela mostra que você não está fingindo que seguiu em frente, você realmente seguiu. Além disso, viver com propósito cria uma barreira natural contra relacionamentos tóxicos. Porque quando você está alinhado com sua missão, sua paz se torna prioridade. E qualquer um que tentar te diminuir será naturalmente deixado para trás. O verdadeiro poder do estoico está em viver bem, mesmo quando os outros duvidam ou se afastam. Porque ele sabe que a melhor resposta ao desprezo é a evolução. E quando você começa a florescer, sem precisar de ninguém, quem não te valorizava começa a desesperadamente querer fazer parte da sua vida de novo. Mas talvez agora seja tarde demais. E aqui está algo importante que preciso te dizer. Se esses insights estão fazendo sentido para você, se está reconhecendo padrões na sua própria vida, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Porque o que estou compartilhando aqui não são apenas técnicas, são princípios que podem transformar completamente a forma como você se relaciona com os outros e, principalmente, consigo mesmo. A quarta atitude é impor limites sem culpa. Uma das atitudes mais transformadoras que você pode tomar é aprender a dizer não. Dizer não a quem te usa, a quem só aparece quando precisa, a quem desrespeita seus sentimentos, mas espera que você continue disponível. No estoicismo, isso é chamado de autodisciplina. É o poder de agir com base na razão e não na culpa ou no medo de desagradar. Muitas vezes, quem não te valoriza conta com a sua dificuldade de impor limites. Eles se acostumaram com sua presença constante, com sua paciência infinita, com seu coração sempre aberto. Mas quando você começa a traçar linhas claras e inegociáveis, a realidade muda e para eles muda de forma assustadora. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente e não sobre eventos externos e que compreender isso é encontrar força. Impor limites é exatamente isso. Focar no que você pode controlar, suas decisões, sua presença, seu tempo e proteger isso com firmeza. Quando alguém tenta invadir seu espaço emocional com grosserias, desrespeito ou indiferença, você não precisa se justificar, você apenas se afasta. Quando tentam te fazer se sentir culpado por priorizar sua paz, você permanece sereno. Quando querem sua atenção sem te dar nada em troca, você se cala e vai embora. Essa atitude, por si só, gera um efeito devastador em quem estava acostumado a te manipular emocionalmente, porque agora os jogos não funcionam mais. A manipulação perde o efeito. A culpa não te paralisa.
Você se tornou livre e isso apavora quem um dia teve controle sobre você. O estoico compreende que amor próprio também é dizer chega. É saber que ao proteger sua paz, você ensina aos outros como deseja ser tratado. E se eles não aprenderem, talvez estejam prestes a perder o privilégio de ter você por perto. A quinta atitude é tratar com gentileza, mas com distância. Essa é uma das atitudes mais elegantes e mais desconcertantes para quem não te valorizou. Quando você continua sendo educado, sereno, gentil, mas sem permitir proximidade, sem abrir espaço para intimidade ou acesso emocional, o recado é claro: eu evoluí e você já não tem mais lugar aqui. O estoicismo ensina que não devemos ser reativos nem rancorosos. A raiva e o desejo de vingança nos escravizam. Em vez disso, devemos cultivar a virtude, a temperança e o autocontrole. E nada demonstra mais isso do que tratar com respeito quem te tratou com desdém, mas mantendo firme a distância necessária para preservar sua paz. Essa postura confunde e, ao mesmo tempo, incomoda, porque quem não te valorizava esperava duas reações: ou que você implorasse para ser notado, ou que você explodisse em mágoa. Mas quando você oferece um bom dia tranquilo, um aceno cortês, sem rancor, mas também sem apego, isso desarma completamente o outro. É como dizer: não carrego ódio, mas também não te dou mais acesso ao meu mundo. Essa sutileza é poderosa, porque ela mostra maturidade, mostra que você está em paz, mas consciente de quem merece sua energia e quem não. Com o tempo, essa pessoa percebe que perdeu mais do que imaginava. Não perdeu apenas sua presença, mas perdeu o privilégio de ter sua atenção, seu cuidado, sua confiança. Isso corrói, porque a gentileza à distância tem um peso que o desprezo não tem. Ela mostra que você não precisou virar alguém amargo para seguir em frente. Você apenas cresceu. O estoico sabe, não é necessário travar guerras emocionais. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é seguir seu caminho com dignidade. Quem não te valorizava ao perceber isso vai sentir o impacto e talvez, pela primeira vez, entender o valor que você sempre teve. A sexta atitude é ser imperturbável diante das críticas. Uma das maiores armas de quem não te valoriza é a crítica vazia. Muitas vezes, as pessoas não sabem como te abordar diretamente, então tentam diminuir sua confiança, apontando falhas ou defeitos inexistentes. O que elas não sabem é que, ao aplicar a filosofia estoica, você se torna imune a essas críticas. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, quando você se torna imperturbável diante de críticas, você começa a entender que o problema não está em quem te critica, mas em como você reage a essas críticas. Quem não te valoriza pode até tentar te atingir com palavras duras ou opiniões destrutivas, mas o que eles não esperam é que você permaneça calmo, centrado e sereno, sem deixar que suas palavras façam o mínimo impacto sobre você. Isso é exatamente o que confunde e desespera aqueles que costumavam te desestabilizar com facilidade. Quando você começa a não reagir às críticas, não porque se tornou indiferente, mas porque aprendeu a ver as palavras como simplesmente palavras, você retoma o controle da situação. Não há mais espaço para manipulação emocional, nem para tentativas de te fazer sentir inferior. Você não é mais vulnerável às opiniões dos outros, porque sua identidade está fortalecida em princípios mais sólidos. A crítica perde seu poder quando você decide que ela não vai mais afetar seu estado emocional. Quando a pessoa que te ignorava começa a perceber que nada do que ela disser vai te tirar do equilíbrio, ela perde o controle da dinâmica. E aí ela começa a se questionar: por que ele não reage? E isso a leva ao desespero. O estoico sabe que a verdadeira liberdade está em controlar suas reações. Quando você se torna imperturbável, você não só se protege das críticas externas,
mas também se fortalece internamente, sabendo que sua paz depende apenas de você e não das palavras de quem não te valoriza. A 7ª atitude é manter a dignidade mesmo quando estiver sozinho. Uma das lições mais poderosas que o estoicismo ensina é que nossa dignidade não depende da companhia dos outros, mas de como nos tratamos em qualquer situação. Quando alguém não te valoriza, o mais tentador é às vezes se rebaixar para tentar agradar ou até ficar vulnerável esperando que o outro perceba o seu sofrimento. Mas o estoico nos ensina a manter nossa honra, mesmo nas situações mais difíceis, quando ninguém está olhando. Sêneca escreveu que é na solidão que o homem mais encontra sua grandeza. Manter a dignidade diante do desprezo é uma prática de autossuficiência emocional. Você não precisa de ninguém para validar quem você é ou o que você representa. Sua autovalorização vem do seu caráter e da sua atitude, não da aprovação externa. Quando você é capaz de manter sua postura de dignidade, mesmo quando ninguém está te observando, mesmo quando está sozinho, você transmite uma mensagem de força silenciosa. Quem não te valorizava ao perceber isso, começa a se questionar como ele consegue seguir em frente, como ela continua firme, mesmo sem a minha atenção. Essa sensação de poder interior é algo que ninguém pode tirar de você. Às vezes, quem te ignorava ou subestimava esperava que você se desmoronasse, que precisasse da validação deles para seguir adiante. Mas quando você se mantém íntegro, sem depender do olhar alheio, o outro começa a sentir a perda. E muitas vezes a sensação de perda é a chave para gerar o arrependimento em quem não soube te dar o valor merecido. No final, você se torna ainda mais forte. Porque a verdadeira força do estoico está em sua capacidade de viver de acordo com seus princípios, não importando o que os outros pensam ou fazem. E ao manter sua dignidade, mesmo na solidão, você reforça essa força. Quem não te valorizava vai perceber, talvez tardiamente, que não foi apenas o contato físico que perdeu, foi a chance de estar perto de alguém verdadeiramente autêntico e forte. A 8ª atitude é não ter medo de seguir em frente sem aviso prévio. Muitas vezes, aqueles que não te valorizam esperam que você avise antes de cortar laços, que explique por que está se afastando ou que dê uma última chance para que a situação mude. Mas o verdadeiro poder vem da habilidade de seguir em frente sem precisar de justificativas ou explicações para os outros. No estoicismo, um dos princípios mais fortes é a aceitação da impermanência. Nada é eterno, nem mesmo os relacionamentos. Se alguém não te valoriza, essa pessoa está, de certa forma, já se afastando emocionalmente de você. E talvez você só precise perceber isso antes que o distanciamento se torne uma ferida maior. Em vez de esperar um momento perfeito para se afastar ou de achar que precisa dar satisfações, a atitude estoica é simples. Se o outro não te valoriza, aceite o fato de que a relação tem uma data de validade e não tenha medo de seguir em frente, sem explicações, sem alarde, sem olhar para trás. Isso é libertador. Quando você decide cortar vínculos ou se afastar sem se preocupar com o impacto que isso terá sobre o outro, você transmite uma confiança imensa em sua capacidade de ser feliz, mesmo sem a aprovação daquela pessoa. E isso por si só gera um impacto psicológico no outro. Quem não te valorizava começa a se perguntar: por que ela não pediu minha permissão? Por que ele não se justificou? Essa atitude não é vingativa. É simplesmente a escolha de dar prioridade ao seu bem-estar, sem precisar dar satisfação a quem nunca te deu o devido valor. O estoico sabe que a vida é curta demais para se gastar com relações que não contribuem para o crescimento e a paz interior. E quem não te valorizava ao perceber isso, sente o vazio do que perdeu e muitas vezes se desespera ao ver que não foi você quem pediu para voltar. A 9ª atitude é valorizar suas conquistas sem esperar reconhecimento. Uma das maiores armadilhas, quando alguém não te valoriza, é esperar que o outro reconheça suas vitórias e realizações.
Mas o estoicismo ensina que a verdadeira satisfação vem de saber que você fez o seu melhor, independentemente de ser visto ou aplaudido. Quando você realiza algo significativo e escolhe não esperar reconhecimento, você se liberta da necessidade de validação externa. Isso não significa ser arrogante ou indiferente, mas sim ter a consciência de que sua jornada e suas conquistas são valiosas por si mesmas e não porque alguém mais as aprova. Quem não te valoriza frequentemente passa a te ignorar quando você alcança algo importante. Eles esperam que você busque a validação deles, ou que se sinta inferior por não ter seu apoio. Mas quando você age como se suas vitórias já fossem suficientes para sua própria felicidade, você cria uma distância que faz com que a outra pessoa comece a questionar: por que ele não precisa de minha aprovação? A beleza disso é que você, como estoico, não precisa de aplausos. Seu valor não está atrelado ao que os outros pensam de você. Sua paz não depende da reação deles. Isso cria uma serenidade que é visível e poderosa. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você não precisa delas para ser feliz ou bem-sucedido, isso as faz refletir. E quem não te valorizava, muitas vezes se vê em uma posição desconfortável, incapaz de impactar sua jornada. É uma forma de empoderamento silencioso. Ao conquistar algo e simplesmente seguir em frente, sem esperar o reconhecimento de quem não te valoriza, você cria um espaço para que as pessoas realmente importantes percebam seu valor sem esforço, sem teatralidade, apenas com ações consistentes. E, finalmente, a 10ª atitude: seja autossuficiente emocionalmente. Uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar para quem não te valoriza é se tornar emocionalmente autossuficiente. Isso significa que você não depende da validação, da atenção ou do carinho dos outros para sentir que sua vida tem valor. Você é suficiente por si mesmo e essa compreensão interna é uma das maiores fontes de poder. O estoicismo ensina que nossas emoções não devem ser governadas por fatores externos. Epicteto afirmou que a felicidade depende de nós, não dos outros. Quando você internaliza essa ideia, começa a entender que a única pessoa que pode realmente afetar seu estado emocional é você. Os outros podem tentar te desestabilizar, mas você tem o poder de escolher como se sente. Quando você se torna autossuficiente emocionalmente, você cria um escudo natural contra o desprezo ou a indiferença. Quem não te valoriza percebe que suas tentativas de fazer você se sentir inferior ou de afastá-lo de seu caminho simplesmente não funcionam. Você não está mais à mercê das suas palavras ou atitudes. Você já é completo e suficiente. A autossuficiência emocional, no entanto, não significa se isolar ou se fechar para o mundo. Significa reconhecer que você pode dar a si mesmo o que precisa: carinho, respeito, validação, sem depender dos outros. Isso cria uma força interior impressionante, porque você começa a viver de acordo com seus próprios valores e padrões, e não com as expectativas ou avaliações dos outros. E quando você faz isso, quem não te valorizava começa a sentir que está perdendo o controle sobre a situação. Você não se abala mais com a falta de atenção. Você não precisa mais da aprovação deles para se sentir bem. Essa postura genuína de autossuficiência é muitas vezes o que deixa quem te ignorava verdadeiramente desesperado, pois é uma perda irreparável, a falta de controle sobre o seu bem-estar. Ao aplicar esse princípio, você não apenas se fortalece, mas também dá um exemplo poderoso de como viver uma vida baseada na autossuficiência e na autonomia emocional. E como resultado, os outros começam a ver em você uma pessoa inabalável, um modelo de confiança e autoconfiança, o que muitas vezes é exatamente o que quem não te valorizava mais temia. Essas são as 10 atitudes que deixam quem não te valoriza desesperado, baseadas na sabedoria do estoicismo. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Aplicar esses princípios não é sobre fazer o outro sofrer, é sobre você finalmente se libertar.
É sobre reconstruir sua dignidade, peça por peça, até que você se torne inabalável. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal agora para não perder nenhum conteúdo sobre fortalecimento mental. E me conta nos comentários, qual dessas atitudes foi a mais difícil de aplicar na sua vida? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. No próximo vídeo, vou te mostrar os sinais ocultos de que alguém está te manipulando emocionalmente sem você perceber. Não perca!